Olá, bem-vindo mais uma vez para uma aula de física e hoje nós vamos falar sobre um novo tema. Nós vamos falar sobre propagação de ondas e som. Mas antes de nós começarmos, vamos curvar nossa fronte, fechar nossos olhos e falar com Deus? Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque hoje temos mais uma vez a oportunidade de continuarmos estudando. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um dos que estão assistindo esse vídeo. Pedimos que o Senhor esteja com cada indivíduo, e o Senhor possa nos ajudar com atenção, com foco, com determinação, nos ajudar a entender e compreender o conteúdo que será ensinado aqui. Nós possamos terminar esta aula aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre a natureza que o Senhor mesmo criou. É isso que pedimos e agradecemos. Em teu santo nome, amém. Bom, estamos novamente aqui com o nosso livro de ciências. O conteúdo que nós estudaremos é o conteúdo referente, até deixei marcado aqui, ao capítulo 14 do livro de vocês, o livro de ciências. O capítulo que fala sobre ondas e som. Vocês podem ver até que eu deixei já grifado algumas coisas. Este capítulo, eu vou dar uma folhada aqui, ó. Este capítulo é um capítulo relativamente curto e vai ser o capítulo que nós vamos estudar para o nosso próximo trabalho que virá mais adiante, né? Que vai fechar o terceiro bimestre, tá? Luz e calor, vamos estudar no último bimestre do ano, tá bom? Então, se você já quiser dar uma lida nesse capítulo, eu já aconselho que você abra. É rapidinho de ler, tá? São pouquinhas páginas, olha só isso aqui. E você, umas 8 páginas, não é verdade? Se eu for com exercício, bem menos. Então, dá uma lida, é uma lida rápida e vai ser muito legal para você entender mais do que a gente está falando. Mas, como você pode ler isso aqui em casa, eu prefiro dar uma explicação por mim mesmo, né? Vou usar aqui um esquema que eu preparei para que para que a gente consiga conversar um pouquinho melhor. Bom, o que é uma onda? Tá? Outra coisa, antes de eu também falar sobre o que é cada coisa, pega o seu caderno, porque vai ser importante você copiar aquilo que eu estou falando, tá? Então não fica só ouvindo o que eu estou falando, pega o caderno, faz os desenhos também, vão ter várias coisas que eu vou apenas falar, que não estão escritas ou desenhadas. Então é bom que tudo que eu falo, e não só agora, nas outras aulas também, e nas aulas dos outros professores também, é bom que você sempre tenha seu caderno para anotar as informações importantes, tá bom? Porque é com base nisso que você vai fazer os seus trabalhos e as suas listas de exercício mais para frente, ok? Bom, se você já pegou seu caderno, vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero que você escreva aí, o que são ondas? Está até escrito aqui, isso está escrito, tá? Ó, as ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem transporte de matéria. Então, onda é uma perturbação que se propaga e transporta apenas energia, não transporta matéria. Mas como assim? Como que transporta energia e não transporta matéria? Vamos pensar no exemplo de um surfista, tá? E aqui eu tentei desenhar o exemplo do surfista. Imagine que o surfista, ele está lá na praia, dois surfistas, vamos imaginar dois surfistas. Eles estão lá na praia, eles estão sentados em cima da prancha, com certeza você já deve ter visto algum filme, algum seriado, ou até pessoalmente, algo relacionado a isso, tá? Você vai ter lá os surfistas sentados na prancha, no mar que está calmo, não tem onda nenhuma. Eles estão lá esperando as ondas chegarem, sentadinhos lá na prancha. De repente, lá longe, eles enxergam uma onda chegando. Aí eles falam assim, poxa, legal, né? Vamos nos preparar para pegar essa onda aí. Então a onda vai chegando, e o que geralmente quando a onda chega, o surfista faz? Ele fica parado, ele sobe e fica parado na prancha, espera a onda passar para ele começar a surfar? O que acontece se o surfista fizer isso? Então vamos supor que a onda está chegando, ele não faz nada, ele só fica de pé na prancha e espera ela chegar. O que vai acontecer nesse caso? Quando a onda chegar nele, ele vai subir, né? A onda vai passar por ele vai subir na onda, mas vai acontecer o seguinte, ela vai passar e ele vai ficar. Por quê? Por que isso acontece e por que geralmente o surfista não faz isso? Pode perceber que geralmente o surfista, quando a onda está chegando, o que ele faz? Ele deita em cima da prancha e começa a bater os braços, ele começa a nadar.
Isso por quê? Porque ele tem que se impulsionar para que a onda, quando ela quebra, aí sim ela leva ele junto, né? Então, caso ele não nade na mesma direção da onda, caso ele fique parado, ela apenas passa e ele fica onde ele estava. Justamente por quê? Porque a onda ela não transporta matéria, ela não transporta o surfista. Tudo que ela faz é transportar energia, como? Pelo movimento da água. Então esse movimento da água é nada mais é do que um transporte de energia, porque a onda em si ela não transporta matéria. Se ela passa por um surfista ou um objeto boiando, vamos dizer, tem uma garrafa boiando na água, a onda vai passar, o objeto ou o surfista vai subir junto com a onda, e quando ela passa, o objeto volta a ficar no mesmo lugar, porque a onda não transporta matéria, apenas energia. Nesse caso, energia cinética do movimento da água, tá? E aí tem muita gente que pergunta, mas então como é que o surfista consegue surfar? Como é que ele consegue viajar pela onda, surfando? Porque aquilo que ele pega, na verdade, não é onda. Aquilo que o surfista tá, você pode procurar fotos na internet do surfista, né? Ele fica dentro daquele tubo, né? Tem a onda que forma um tubo e ele surfa ali dentro. Aquilo ali já não é mais uma onda. Pela física, aquilo é um turbilhão, tá? Então aquilo já não é mais uma onda, ok? Porque numa onda legítima, a onda nunca transporta matéria. Então na água, se passar uma ondinha por um objeto, esse objeto só sobe e desce e permanece no mesmo lugar, porque ela não vai transportar matéria, ela transporta apenas energia, ok? Então esse é o conceito de onda. Quer um outro exemplo? Amarra uma cordinha na parede não. Amarra uma corda na maçaneta de uma porta, tá? E aí você deixa uma ponta amarrada na maçaneta e você, com a mão segurando a outra ponta, você balança a cordinha. O que vai acontecer? Tem até um desenho aqui, né? Ó. Você amarra ela na maçaneta e balança a corda. O que vai acontecer? Ela vai formar ondas, certo? Aí eu pergunto, mas a corda ela vai andar para frente quando você balança ela? Porque quando você balança, você pode perceber que a impressão que dá é que as ondas estão indo para frente, né? Ó, faz essa experiência, pega um cadarço, tem, sei lá, uma corda, um barbante, amarra lá e dá uma chacoalhada. Você vai perceber que a impressão que dá é que as ondas estão indo para frente. Na verdade não, é só uma impressão, porque elas não transportam, a onda não transporta matéria. Se ela transportasse matéria, quando você fizesse isso, a corda ia se impulsionar para frente, ela ia começar a andar para frente mesmo, ia até sair da sua mão, ela ia para frente. Mas ela não sai da sua mão por quê? Porque ela apenas sobe e desce, os pontos da corda apenas sobem e descem, mas você pode reparar que eles permanecem no mesmo lugar. Nessa experiência, para você ver isso melhor, amarra ou pinta um pedaço desse barbante, dessa corda, pinta com uma canetinha de preto, azul, sei lá, e chacoalha. E você vai perceber que esse ponto pintado, ele não vai nem para frente nem para trás. Ele apenas vai para cima e para baixo. Por quê? Porque a matéria não é transportada com as ondas, apenas a energia, em forma de movimento. Tá certo? Então faz essa experiência lá e depois comenta aí pra gente o que você achou, tá? Bom, então isso é o conceito de onda, tá? E as ondas têm várias classificações. O primeiro tipo de classificação que a gente pode ter das ondas é quanto à natureza. Então a gente pode classificar elas quanto à natureza, que podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, ok? Então, ondas mecânicas, o que são? E aí você vai anotar. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas não se propagam no vácuo. Por exemplo, a água. Tá? Então, quando você tem a onda na água, você precisa da matéria, você precisa da água para acontecer a onda. Né? A própria corda, para que haja uma onda, você precisa da matéria, cuja é feita a corda. Então, as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Elas não se propagam no vácuo. Outro exemplo de onda mecânica é o som. Tá? O som, não sei se você já sabia, mas ele não se propaga no vácuo. E aí eu já vou explicar o porquê, tá bom? Mas o som também é uma onda mecânica. Então, exemplos: som, água, as ondas de uma corda, tá bom?
Isso são ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas, o que elas são? As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz. Você sabia que a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética? Isso eu vou explicar também mais para frente nas próximas aulas. Mas a luz também não precisa de um meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Prova disso é a luz do Sol, que atravessa o espaço e chega na Terra. Ele atravessa o vácuo e chega aqui na Terra. Tá? Então as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Outro exemplo, ondas de rádio, que também são ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de meio material, elas se propagam no vácuo também. Tá? Ok? Então, quanto à natureza, são mecânicas ou eletromagnéticas. Quanto à vibração. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos a vibração transversal, a longitudinal e as ondas de vibração mista. Tá? Como que ocorre a vibração transversal? Então, anota aí também, tá? Faz um desenho bonitinho, anota aí. A vibração transversal, nela ocorre que a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação. Ou seja, imagina que você amarrou a sua corda na maçaneta da porta e chacoalhou ela, tá? Você vai ter as ondinhas se formando. Quando você enxergar as ondinhas caminhando pela corda, você vai enxergar a propagação dessas ondas em que direção? Você vai enxergar a propagação das ondas para frente, né? Você vai ver que as ondas estão indo para frente. Mas a vibração, ela não é para frente. A vibração é para cima e para baixo. Então, enquanto a vibração é para cima e para baixo, a propagação é para frente. Ou seja, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Logo, a gente chama elas então de transversais, porque a direção da vibração e da propagação as duas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, enquanto a propagação está nesse sentido, a vibração está no outro, ok? Formando um ângulo de 90 graus. Então, essas são as ondas transversais. As longitudinais, pelo contrário, são aquelas ondas cuja direção da propagação é a mesma direção da vibração. A direção das duas é a mesma. Tá? Então, o som, por exemplo, aqui é o exemplo do som, tá? O som. Então, o som, ele se propaga, vamos dizer que ele está se propagando para frente, né? Então, ele se propaga numa direção e a vibração também é na mesma direção. Por quê? Como que o som funciona? Basicamente, imagina que você tem aqui então sua caixa de som, e você já deve ter visto isso, uma caixa de som potente, né? Quando você bota ela para tocar no máximo, ela tem uma membrana de borrachinha, né, de plástico ali no meio. Quando ela toca no máximo, o que acontece quando toca um grave assim? Ela vibra, né? Ela vibra. Você vê essa membrana vibrando. Por quê? Ela vibra porque o som faz com que o ar ele vibre. Então, basicamente é assim, olha só. As ondas sonoras fazem com que o ar as moléculas do ar estavam aqui normais. Então, quando o som está se propagando nela, ela faz com que haja uma compressão e expansão do ar. Então, ele vai vibrando na mesma direção que ele vai propagando. O ar se comprime e se expande, se comprime e se expande. Então é assim que funciona a propagação do som, tá? É a compressão e expansão do ar longitudinalmente. Então ele vibra e se propaga na mesma direção, tá? Então temos aí as ondas longitudinais, por exemplo, a onda do som, ok? E por último, a vibração, classificação por vibração, nós temos as ondas mistas, que é quando as ondas são tanto transversais quanto longitudinais, tá? Então, por exemplo, as ondas da água. O que acontece na água? A água, como as moléculas elas rolam livremente umas sobre as outras, elas vão formando esse movimento de rolagem umas sobre as outras, então elas
vão vibrando e se propagando meio que em círculos, elas vão rolando umas sobre as outras. Então nós chamamos elas de mistas, tá? Porque elas vão rolando umas sobre as outras. Não é nem numa direção ou nem na outra, é misto, tá bom? Então nós temos aí a vibração mista, como por exemplo a água, certo? Então já classificamos as ondas quanto à natureza e quanto à vibração, tá? Quanto à natureza podem ser mecânicas e eletromagnéticas, quanto à vibração podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Por último, nós temos uma outra classificação das ondas, tá? As ondas também podem ser classificadas quanto à dimensão ou à dimensionalidade. Por exemplo, elas podem ser tanto unidimensionais, como bidimensionais ou tridimensionais. O exemplo da onda unidimensional é aquela onda que você pega e amarra uma corda na sua porta ou em qualquer outra superfície, você prende uma ponta aqui, com a outra você segura e você começa a chacoalhar. Tá? Você vai perceber que as ondas se propagam apenas em uma dimensão, apenas para cá, por exemplo. Tá? Então a gente chama de onda unidimensional, ela se propaga apenas em uma única dimensão, tá? Que é essa dimensão aqui. Então o exemplo da corda é um exemplo típico de ondas unidimensionais. Um exemplo de ondas bidimensionais é quando você joga, por exemplo, uma pedra num lago. Você vê que aquele lago, ou na piscina, a água da piscina está paradinha. Você vai lá e joga uma pedrinha no meio da piscina. O que vai acontecer com a água? Vai formar ondas, né? Para todos os lados, mas apenas em duas dimensões, que são quais? A dimensão x e a dimensão y, né? Ou seja, o plano da piscina, o plano da água. Tá? Aqui no meu papel é como se fosse o plano do papel, vai se propagar. Imagina que meu papel é a água, tá? Você joga uma pedra aqui, vai começar a criar as ondas, né? Então vai criar nos eixos x e y, nesse plano do papel, em duas dimensões, x e y. Tá? No caso da corda, se propaga apenas em uma direção, que é a direção x. Apenas na direção x. Tá? E uma onda tridimensional? Uma onda tridimensional, o exemplo mais comum, são as ondas de som. Né? Se, por exemplo, imagina que você está conversando com uma pessoa, ela está virada para você. Tá? Então o som sai da boca dela e vem até você, porque ela está virada de frente para você. Agora, imagina que ela vira de costas para você e continua falando. Aí eu pergunto, você vai deixar de ouvir o que a pessoa está falando? Não, você vai continuar ouvindo. Mesmo que a pessoa esteja falando para o outro lado, o som vem até você. Por quê? Porque ele se propaga de maneira tridimensional. Então o som, ele viaja em todas as dimensões. Tanto a dimensão x, quanto a dimensão y, quanto a dimensão z. 3 dimensões, é tridimensional. Tá? Eu acho que deu para entender, né? Então, a propagação das ondas pode ser por dimensão, a gente pode classificar elas, né? Desculpa. A gente classifica elas pela dimensão, que são as unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Podemos classificar pela vibração ou pela natureza. Tá certo? Bom, então isso aqui foi uma teoria para a gente entender e conhecer um pouquinho melhor as ondas. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver as estruturas da onda. Como que a gente classifica ela? Como que a gente consegue classificar assim, né? Não é uma classificação como essa, quanto à vibração, quanto à natureza. Mas olhando para uma onda, quais são os elementos que compõem uma onda? É isso que a gente vai estudar, tá bom? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Não deixem de ler o livro, nós já temos várias explicações sobre isso aqui no livro, tá? Então essa página inicial, por exemplo, já traz algumas explicações, tá bom? Então a partir da próxima aula nós vamos ver este conceito aqui, os elementos que compõem uma onda, certo? Então era isso que eu queria falar. Valeu, falou e até a próxima.